Bom dia, turma. Olha só, hoje a nossa aula vai ser sobre materiais biodegradáveis. O que é que a gente tem, quais são as opções, o que é que a gente tem de informação e o que a gente pode estar fazendo para mudar os nossos hábitos. Bom, começando, o que é um produto biodegradável? O que é decomposição? Vamos lá. O conceito de biodegradação ou produto biodegradável é um produto que consegue passar por um processo de transformação química, ou seja, reação química, sofre reações químicas, promovida pela ação de micro-organismos sob condições adequadas de temperatura, umidade, luz, oxigênio e nutrientes. O que quer dizer isso? Quer dizer que algum produto, qualquer substância que seja, colocada em contato com esses micro-organismos, geralmente fungos e bactérias, se ele tiver com a umidade ideal, se ele tiver com a luz ideal, se ele tiver com os nutrientes ideais, ele consegue fazer a decomposição desse produto. Certo? Ele consegue fazer as transformações químicas necessárias para haver a decomposição. Essa degradação, essa decomposição, ela pode ocorrer de duas formas: anaerobicamente ou aerobicamente. O que quer dizer isso? O processo de degradação, de decomposição aeróbico é com presença de oxigênio. O anaeróbico é sem a presença do oxigênio. No caso dos anaeróbicos, geralmente, o que acontece é o que a gente chama de apodrecimento. O apodrecimento é uma decomposição, uma degradação sem a presença de oxigênio, por isso que fede. Tá? A produção de gases com odores fortes é por causa da ausência de oxigênio. Quando a gente tem o oxigênio fazendo a decomposição dentro do processo, a gente tem também a liberação de gases que não são tão pútridos. E o que é decompor? O que significa de fato decompor? A gente sabe que decomposição é o processo químico de transformação e tudo mais. Mas o que é fazer uma decomposição? O que é que ocorre nesse processo químico? Bom, a decomposição nada mais é do que o processo de redução das moléculas. Imagine que esse lápis aqui ele está completo, mas ele está passando por um processo de decomposição. O que é que vai ocorrer com esse lápis? Ele vai mudar o seu tamanho, ele vai mudar o seu formato. Seria algo assim. Lógico, passando por um processo de atuação microbiana, né? Os micróbios, os micro-organismos é que iriam atuar aqui e iria fazer com que isso diminuísse de tamanho. Tá? Fazendo com que o lápis chegasse a esse tamanho aqui e depois virasse pó, um pouquinho só de pó, só o resto. É fácil a gente encontrar a decomposição, principalmente em comida. A comida é muito fácil se decompor e é um produto biodegradável. Um dos produtos mais biodegradáveis é a alimentação, como na verdade qualquer ser vivo, ou que já foi um dia vivo, é facilmente decomposto. E esse processo de decomposição da alimentação, por exemplo, é muito utilizada hoje como compostagem. O que é a compostagem? É exatamente colocar o resto de alimento para se biodegradar de uma forma que em alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ela se transformou de comida para material absorvível pela planta, nutrientes para a planta. É muito simples. Quem já teve ou quem já teve uma composteira em casa sabe como é que é o processo. Inclusive a gente vai fazer uma prática dessas quando estiver na escola novamente. Tá? Se vocês quiserem fazer, vocês podem estar pegando na internet algum vídeo ensinando a fazer essa composteira. Tá? Eu não vou ensinar para o vídeo não ficar longo, mas
O que consiste em uma composteira? Você coloca resto de comida no local ou dentro do recipiente. Coloca o material de carbono, a base de carbono, porque o alimento ele é rico em nitrogênio. E o nitrogênio, quando está no processo de decomposição, ele libera gases fétidos. E para equilibrar essa produção de gases, a gente tem que fazer um equilíbrio de nitrogênio e carbono. Aí, então a gente coloca folha seca, coloca pó de madeira, cavaco de madeira, coloca sempre alguma grama seca, sempre alguma coisa que tenha muito carbono seco. E depois de algum tempo, com a visita de animais, de micro-organismos naquele ambiente, aquela comida que era, por exemplo, uma banana podre, uma cenoura estragada, resto de comida de casa, que não seja carne, porque carne quando se degrada, apodrece, fica insuportável o fedor, então numa composteira não é aconselhado colocar. E aí, depois disso, de alguns movimentos, aí seca, umedece e tudo mais, algumas semanas, meses, 2 meses por exemplo, 3 meses, dependendo de como tiver a sua compostagem, você vai pegar aquele material, pode pegar com a mão mesmo, cheira ele, você vai sentir que não tem mais cheiro de resto de comida podre, não. Você vai sentir cheiro de terra, tá? E aí, então, a decomposição é isso. É pegar o que era grande, complexo, e ir fazendo reações químicas, transformações químicas, que ela vai simplificando. Decomposição é isso na matemática também. Quando você tem um cálculo matemático grande e o professor diz assim, decomponha a equação, decomponha esse problema e tal. Reduz aquilo dali para uma coisa mais simples possível, tá? A decomposição é isso. Sobre as normas, o que é que a gente tem? Bom, vamos lá. Existe a decomposição da natureza, existe a decomposição caseira, que a gente pode fazer com o resto de comida em casa. A decomposição da natureza é de tudo que morre lá na natureza, nas matas, em qualquer lugar que tenha decomposição vai acontecer. E existe aquela decomposição provocada, aquela decomposição que ela vai ser utilizada em breve para alguma coisa. É no caso, por exemplo, das indústrias de compostagem, que pega o lixo das cidades e vai trabalhar a decomposição disso. Para que essa decomposição ela ocorra de uma forma correta, para que ela não polua, para que ela esteja tudo dentro dos conformes, no Brasil, assim como em diversos outros países do mundo, existem normas de como fazer essa degradação. E aqui no Brasil, a norma que a gente tem é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. É essa associação quem libera todas as normas de padronização de tudo no Brasil. O tipo de tomada é pela ABNT, como você faz um trabalho acadêmico é pela ABNT, como você deve fazer a construção de uma casa, de um prédio, é pela ABNT. Como é que deve ser produzido os tijolos, é pela ABNT. A ABNT ela rege as normas técnicas do país. Então, o que tiver de técnico, quem vai reger é a ABNT. As normas que regem a decomposição e a compostagem são as NBRs, as normas brasileiras. E a que rege a compostagem de fato é a NBR 15448. Ela é quem diz como é que a gente pode fazer essa decomposição, o que é que não pode conter dentro desse composto, e isso tudo é levado para laboratórios para poder eles fazerem esses testes e constatar que não tem poluentes, que não tem produtos que vão ser nocivos à natureza, e tudo isso, depois que faz esse processo todo, aí de fato é estabelecido que houve a decomposição e aquela empresa que fez, aquele material que está ali produzido, de fato ele é um composto aplicável. Aplicável aonde, professor? Aplicável em diversos lugares, inclusive na própria produção alimentícia, tá? Na adubação de plantas, na adubação de produtos que a gente vai consumir ou vai dar para os animais consumirem, tá? Para a gente finalizar a aula,
como é que a gente pode reduzir o consumo de sintéticos e aumentar o consumo de biodegradáveis? Bom, as possibilidades são inúmeras, mas aí eu fiz uma separação aqui em dois grupos, né? Pela substituição e pelas opções. Você pode fazer essa mudança, né? Todos podem fazer essa mudança a partir das substituições e da mudança das opções. Por exemplo, você pode substituir o consumo de produtos sintéticos por produtos biodegradáveis. Por exemplo, sacolas. Você pode trocar a sacola plástica por sacolas de pano. A sacola de pano, além de ser reutilizável, mais de uma vez você usa. Se caso ela chegar a rasgar um dia ou não servir mais, quando você colocar num lixo que é, no caso, encaminhado para o aterro sanitário, ou até mesmo se você deixar ela no chão em um determinado local, por exemplo, numa terra, ela vai se decompor em alguns meses, o que é importantíssimo. O termo aí, esse tempo é o fundamental para entender decomposição. É considerado biodegradável todo e qualquer produto que consiga se decompor em até 6 meses. Passou disso, ele deixa de ser biodegradável. Por exemplo, existem plásticos que conseguem se degradar na natureza, no ambiente, em 10, 20 anos. Só que devido a esse tempo ser muito longo, eles não são considerados biodegradáveis, tá? Tem plásticos que duram muito mais, tá? Para ser decomposto, como por exemplo 100 anos, 120 anos. E isso daí se acumula no ambiente, tá? E se acumulando no ambiente, a gente vai ter cada vez mais um volume daquele material. Se ele não se decompõe, ele não reduz de tamanho. E se não reduz de tamanho, a gente vai ter sempre um acúmulo, tá? A importância de ter produtos biodegradáveis é exatamente essa, para que a gente possa reduzir o volume de produtos tóxicos, de produtos poluentes, de produtos inclusive que ocupem o espaço. Porque a gente está hoje, no mundo todo, passando por problemas, por exemplo, com a quantidade de produção de lixo. Tem países que já exportam o seu lixo para outros países. Então, assim, para ver essa redução, uma saída muito viável é os biodegradáveis. E aí a gente tem hoje sacola, tem espuma, tem vários produtos que já estão sendo transformados em biodegradáveis. Ou seja, em 6 meses ele se decompõe se for colocado num determinado ambiente com essas propriedades, tá? Quantidade de luz, de umidade, temperatura, tudo apropriado, eles conseguem fazer essa decomposição em aproximadamente 6 meses. A outra ideia é a mudança de opção. Ao invés de você utilizar produtos sintéticos, você busca os produtos biodegradáveis. Essa é uma opção muito viável, tá? Dá para utilizar muitas coisas, por exemplo, lógico, pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais trabalhoso, não é tão prático, por exemplo, você andar com um copo de vidro ou um copo de alumínio e para onde você for utilizar esse copo. Não é tão prático quando você vai fazer um aniversário, por exemplo, utilizar copos de vidros e pratos de vidro para distribuir a comida da festa e a bebida da festa para os participantes, porque depois você vai ter que lavar tudo isso, vai lhe dar um trabalho, vai consumir muita coisa, de fato. Mas pensando nisso, a indústria já vai vendo outras opções, que são as opções de copos descartáveis, pratos descartáveis biodegradáveis, que você usa uma vez, não quer mais, dispensa ele no lixo e com algum tempo ele já vai ter virado adubo, vai ter virado matéria orgânica, matéria não nociva para o meio ambiente, não tóxica para o meio ambiente, tá? É essa a ideia. Existem inúmeras possibilidades, tá? E a redução do consumo também é muito importante. Se você costuma consumir muita coisa sintética, a redução desse consumo, por exemplo, comprando coisas mais duráveis, evitando mesmo de comprar, tudo isso são opções de vida que podem auxiliar a reduzir o consumo de sintéticos e aumentar o consumo de biodegradáveis, melhorando assim as condições do ambiente em si, tá? Hoje a aula foi bem breve, porque eu estou pensando na questão de vocês, do tempo que vocês têm de
de assistir aula, de estudar, de fazer atividades, das coisas que vocês têm em casa e também para mim, tá? O assunto, ele não precisa ser extenso, tá aqui um quadro só e dá para vocês irem caminhando. Vocês têm uma noção e podem pesquisar mais também, inclusive. É bom porque vocês ficam mais livres para ver desse assunto que interessa a vocês, irem lá e pesquisar mais sobre, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui, vocês podem perguntar para mim, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem na plataforma, tá? E agora vamos para os exercícios. Exercício. Pessoal, para início de conversa sobre o exercício, quero falar rapidinho. Vocês não precisam se ater apenas às minhas aulas. Vocês podem pesquisar mais na internet, no YouTube, no Google, sobre o assunto. O assunto sempre está na parte de cima do quadro. Então podem colocar isso daqui na internet, em qualquer lugar da internet, vocês podem encontrar diversas informações. E que inclusive eu indico que vocês façam isso, tá? O nosso exercício hoje é super simples, tá? Eu vou dar uma lida rápida para a gente encerrar de vez aqui, tá? O que você entende por decomposição? Qual o conceito visto na aula? De fato, essa pergunta daí vai precisar que vocês assistam a aula. Mas, para que vocês expliquem como vocês entendem, vocês podem pesquisar em outros lugares para adquirir mais conhecimento e ter uma maior bagagem sobre o que é decomposição. Decomposição aeróbica e anaeróbica. Qual é a diferença entre uma e outra? Tá? Por último, como podemos fazer a biodegradação em nossas casas? Como é que a gente consegue fazer decomposição? Como é que a gente consegue fazer os produtos biodegradáveis se decomporem? Tá? É essa a pergunta e também uma resposta super simples, tá bom? Com essa aula, a gente fica faltando uma semana para encerrar o segundo bimestre. E na semana que vem vai ser, digamos, a nossa última semana do bimestre. Vamos fazer uma revisão do que foi visto desde o início de substância e de matéria até a aula de hoje. E depois desse período, a gente vai iniciar o terceiro bimestre com um assunto novo, tá bom? Valeu, até a próxima!